Olá, eu sou Francisco Mendes e estou aqui com vocês hoje para tratar um pouco sobre um novo cenário para o mercado automotivo. Isso porque nos últimos meses nós tivemos uma reversão das expectativas que podem ser comprovadas pelos dados a seguir. Tomando por base aí os dados do Banco Central no relatório de mercado conhecido aí como Boletim Focus, nós tomamos por base duas datas, 28/10/2022, a última publicação antes de se ter efetivamente a eleição do segundo turno, tá, que definiu Lula aí como vencedor, e o dia 17/3/2023, quando essa reunião gera uma ata bastante contundente, aí frustrando até um pouco as expectativas do mercado e acirrando algumas questões. Alguns dos principais indicadores que afetam aí a vida do brasileiro em termos econômicos, a primeira questão diz respeito ao resultado primário. Então, lá no dia 28/10, havia para 2023 uma expectativa de um déficit de 0,5% do PIB. Agora, em 17/3, essa expectativa dobrou, né? Menos 1% do PIB, o que é bastante significativo. Também há uma reversão, na verdade uma piora, né, com relação ao déficit em conta corrente. Havia uma expectativa de menos 34 bilhões e essa expectativa foi para menos 50 bilhões. Na verdade, essa semana ultrapassou 54 bilhões. Quando a gente olha para o quesito inflação, também houve uma piora bastante significativa. Havia, na realidade, uma tendência cada vez em cada relatório de uma diminuição da expectativa de inflação. Em 28/10 era 4,94 e nesse último boletim já saltou para 5,95, ou seja, um salto de 1 ponto percentual. E também com o fenômeno invertido, ou seja, a cada semana, praticamente em todas as semanas, houve aumento da expectativa de inflação. Quando a gente olha para a taxa Selic, evidentemente influenciada por esse quesito, também subiu bastante, né? Foi de 11,25, ou seja, havia uma expectativa de uma redução significativa e essa redução agora está na casa de 1 ponto percentual, ou seja, 12,75 frente ao que nós temos efetivamente hoje, que é 13,75, seria uma redução de 1 ponto até o final do ano. A ata do Copom não deixou muita margem para isso. Na verdade, indica que essa taxa de 13,75 ela deve permanecer muito mais tempo do que o mercado esperava. E com relação ao conjunto das expectativas, havia ao longo de 22 uma expectativa de melhora nos indicadores e a partir de agora há uma sensível piora nos indicadores, o que deixa evidentemente o mercado muito confuso, bastante inseguro, e isso acaba refletindo em outros setores. Um termômetro importante é o comportamento da Bolsa de Valores. Embora a maior parte das concessionárias não sejam de capital aberto, o comportamento do Ibovespa ele acaba refletindo um pouco o que se chama de humor do mercado. E o que a gente viu foi uma contínua queda ao longo do final de 22, né? Ou seja, após a confirmação da eleição do Lula, houve uma pequena melhora nesse cenário no começo aí até durante o mês de janeiro. Ainda era um período de início de governo, né? Havia alguma expectativa de pronunciamentos, de medidas, de uma série de coisas que na verdade não se efetivaram. Com isso que teve a partir do final de janeiro uma queda drástica, e chegando nessa semana abaixo dos 100 mil pontos, que é um indicador muito ruim, ou seja, houve 15 mil pontos de perda na Bolsa de Valores nesse período entre o final do mês de outubro e o mês de março. Os aspectos chamam a atenção quando a gente ouve o mercado com relação a isso. O primeiro é com relação ao risco fiscal.
Até agora o governo não apresentou nada que se proponha a substituir eventualmente o teto de gastos, tá? O tal arcabouço fiscal que tanto é falado. Com isso, o mercado vê uma incapacidade do governo de efetivamente conter despesas, tá? Ou seja, isso geraria ainda mais déficit, pioraria ainda mais as coisas. Um outro aspecto que perturba bastante o mercado é o constante conflito entre autoridades do governo e o Banco Central, tá? O Banco Central tem hoje uma estrutura com mandato, o mandato do atual presidente vai até o final de 24, ou seja, tem um período longo aí para conviver entre essas forças, e ficar atacando o Banco Central não resolve nada e deixa o mercado bastante confuso. Na realidade, a gente tem que compreender que existe uma necessidade de financiamento do governo, né? É um déficit em conta corrente muito grande, deve consumir praticamente todo o saldo da balança comercial internacional. Então, uma situação em que, se você não tem uma boa relação com o mercado começa a cobrar juros, né? Ou seja, a pedir mais juros para cobrir esse risco. Então, dada essa necessidade, essa percepção de um incremento do risco fiscal e desse constante conflito, o mercado fica bastante apreensivo. Do lado das famílias, nós tivemos uma piora também na situação de endividamento. Pesquisa mostra que em janeiro de 2023, 78% das famílias brasileiras tinham algum tipo de dívida. Não significa que essas dívidas estavam em atraso, mas uma parcela muito grande tinha atraso, e não somente atraso acima de 90 dias, o que já coloca em risco de recebimento bastante elevado. 34% da totalidade das famílias tinham dívidas com mais de 90 dias vencidas. Isso porque não há um compasso entre a evolução da renda e a inflação. Embora nos últimos anos nós tivemos uma geração de empregos formais, não se viu uma mudança significativa da renda, ou seja, o rendimento do trabalho ele continua num patamar muito baixo. Houve uma troca de pessoas até uma geração de empregos, mas não com um aumento efetivo de renda. Quando você pensa nos bancos, que são os detentores dos recursos para fornecer crédito, para prover crédito, seja para carro, seja para casa, seja para CDC ou financiamento de varejo, eles têm um aumento do risco, porque sabem fazer conta, né? Sabem ler os indicadores, e com isso você vai tendo uma seletividade bastante grande. Isso aqui acaba impactando diretamente no nosso setor. Esse quadro econômico ele gera impactos na distribuição, e isso nos leva a fazer uma revisão das projeções para 2023, modificando aquela que nós tínhamos apresentado em outubro do ano passado. Olhando aí para os 4 segmentos mais representativos, automóveis e comerciais leves, motocicletas, caminhões e máquinas agrícolas, nós temos agora o seguinte cenário. Para automóveis e comerciais leves, ainda um crescimento de 3%, ou seja, algo pouco acima aí de 2 milhões de unidades, muito mais por conta do fraco desempenho no ano passado do primeiro trimestre, do que qualquer cenário mais positivo. Na verdade, aí os números acumulados aí até março têm trazido números positivos em relação ao ano passado, mas não o suficientes para criar uma expectativa de crescimento mais robusta. No segmento de motocicletas, um crescimento mais forte, na casa aí de 8%, chegando perto aí de 1,5 milhão de unidades, com uma puxada muito forte das motos de menor cilindradas, que são motos voltadas principalmente para trabalho, do delivery, né, e também para a substituição do transporte público. Já no segmento de caminhões,
nós temos uma expectativa de retração na casa de 10%, principalmente por conta da mudança de motorização exigida pela legislação. No primeiro trimestre, nós vamos ter números ainda bastante positivos, porque ainda está se vendendo a geração anterior, mas a produção foi muito fraca. A fevereiro aí nós tivemos até fevereiro quedas bastante significativas, de até perto de 40%, o que projeta um número aí na casa de 130 mil unidades. Já em máquinas agrícolas, a retração ela se dá muito mais por conta de uma incerteza com relação a recursos de custeio. No ano passado, apesar de um plano safra bastante robusto, o recurso acabou muito rapidamente, né? Já não existe mais taxa equalizada do ano passado, e há uma certa incerteza, uma certa insegurança sobre o que vai ser, né, dado o cenário aí de orçamento, de gastos, etc., para o setor. Com isso, a própria indústria vem reduzindo as suas expectativas de produção e, com isso, evidentemente, o varejo vai ficar comprometido. Se você quiser conversar sobre o setor automotivo, tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp. O meu telefone está aí. Vai ser um prazer falar com vocês. Até mais.